Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais uma semana e eu convido você a entregar essa semana a ação do Espírito Santo. Se tornar amigo íntimo do Espírito Santo e deixar que ele conduza o teu jeito de pensar, o teu jeito de sentir e o teu jeito de agir. Convido você a permanecer aqui comigo todos os dias, meditando e refletindo essa palavra que cura, que salva e que liberta. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, nesta segunda-feira, Lucas capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11. Lucas capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11, que diz assim: Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus está em uma sinagoga, em um lugar de culto, um lugar de celebração. E ali ele encontra um homem da mão seca, um homem que tinha uma deficiência. E naquela época, uma pessoa que tinha uma deficiência era tida como uma pessoa castigada por Deus. Ou ela, ou alguém da sua família tinha pecado, e essa pessoa estava sendo então castigada, estava pagando por um pecado. E olha só, era um dia de sábado, e nós sabemos que para os judeus, Deus descansou no dia de sábado, então no dia de sábado eles não poderiam fazer nada, tinham repouso naquele dia. Que Jesus, como um bom judeu, sabia muito bem que isso era um preceito, era um costume, era uma tradição, que ele mesmo deve ter observado muitas e muitas vezes, porque ele buscava viver a lei. Mas olha só, tem um homem ali que está precisando de Jesus, precisando da ação salvífica de Jesus. E as autoridades religiosas da época de Jesus, os fariseus e os mestres da lei, não estavam nem um pouco preocupados com aquele homem. Estavam preocupados se Jesus iria curá-lo ou não. Veja como eles tinham perdido o sentido da sua liderança, do seu dever de pastores. Ao invés de cuidar de uma ovelha, de uma pessoa que estava ali ferida na sua dignidade, uma pessoa que estava marginalizada, colocada à margem, eles estavam preocupados se Jesus iria curar ou não, para poder terem motivos de acusar Jesus. É muito triste quando a gente esquece a essência da nossa prática religiosa.
quando a gente esquece os nossos deveres de cristãos, os nossos deveres de humanidade. E a gente, então, troca isso por coisas que não têm tanta importância. Não é que a observância do sábado não fosse importante, mas o que era mais importante ali? O que era essencial ali? Jesus disse: faça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, o que eles estavam fazendo naquele contexto, naquela situação, era errado. Porque eles esqueceram a vida. Eles esqueceram de valorizar a essência da lei. A justiça, a misericórdia, o amor. E por isso que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus então chama aquele homem para o meio. Aquele homem que vivia marginalizado, vivia à margem, Jesus chama para o meio. Isso já é significativo. Jesus dá protagonismo àquele homem, dá visibilidade àquele homem, que tantas vezes as pessoas passavam e viravam o rosto. Jesus chama para o meio. Jesus manda aquele homem estender a mão e cura a mão daquele homem, devolvendo a ele a dignidade de ser humano, a dignidade de filho de Deus. Porque a essência da lei, mais do que observar cegamente o sábado, é amar em todas as circunstâncias. É ter misericórdia em todas as circunstâncias. Às vezes, nós nos tornamos muito burocráticos, até mesmo com as coisas da fé, com as coisas religiosas. A gente coloca 1001 dificuldades, enquanto nós deveríamos ser facilitadores para que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus chegue mais rápido aos corações. E aqui nós somos convidados a nos fazer essa pergunta. Eu sou aquele que burocratiza, que dificulta a ação de Deus na vida das pessoas, a partir do meu compromisso religioso, ou eu sou um facilitador, aquele que ajuda as pessoas a conhecerem mais facilmente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Eu me importo mais com a observância cega de regras, de preceitos, de obrigações, ou eu me preocupo com a vida humana, que precisa ser cuidada, preservada e promovida? Aqui fica para nós essa pergunta, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus trouxe esse homem para o meio, deu protagonismo a ele, curou aquele homem, mesmo sendo um dia de sábado. Por quê? Porque no sábado também se deve amar. No sábado também se deve fazer justiça. No sábado também se precisa fazer misericórdia, ter misericórdia. E Jesus nos ensinou isso, com gestos e palavras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.